Olá, pessoas! Eu sou o Tadeu e esse é o Pod Suas, o podcast da assistência social de Cruzeiro. Esse podcast ele tem o objetivo de ser um espaço de informação, de debate e também de construção de políticas públicas dentro da assistência. E nosso primeiro programa, hoje nós estamos com duas presenças, né? Duas pessoas muito importantes aqui na assistência da nossa cidade, que são a Evelyn, secretária de Desenvolvimento Social do município, e a Natália, que é diretora de Proteção Social Básica. Gente, vocês podem se apresentar um pouco para nós? Com certeza. Olá, Tadeu. Olá a todos os ouvintes. Boa tarde, Nath. Bom, eu me chamo Evelyn Sígulo. Hoje eu estou como secretária da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, ao lado dessa mulher maravilhosa, que é a nossa diretora da Proteção Básica. O que mais, Tadeu, que você gostaria de saber? Como foi sua trajetória para chegar aqui? Tá. Bom, vamos lá. Eu sou advogada, né, formada em advocacia, sou pós-graduada em Direito Empresarial e Civil. E meu esposo, né, hoje está como prefeito da cidade. E de início o projeto, Tadeu, não era participar do governo como secretária. Nosso projeto era outro, eu trabalhava fora, enfim. E exercia a minha profissão, né? Eu advogava. E aí as coisas mudaram, dentro de 4 meses as coisas mudaram. E aí houve o convite para eu estar participando do governo, né, como secretária. Eu aceitei. Acho que a equipe que a gente tinha na época, e temos ainda, mas muito mais completa hoje, né, já era muito boa. E aí eu aceitei o convite por ter essa equipe muito boa por trás, me apoiando, né? Foi meu primeiro contato com a assistência social. E hoje eu estou finalizando também uma faculdade, né? Estou fazendo serviço social, me apaixonei. Eu costumo dizer para as pessoas que eu sou uma Evelyn há 7 anos atrás, praticamente, e uma hoje. Então, a assistência social ela mudou minha vida para melhor. Transformou você. Transformou minha vida. Eu acho que eu sou um ser humano muito mais evoluído. Ainda tenho muito para evoluir, porque até a gente morrer, a gente está evoluindo, né? Mas eu sou uma pessoa muito mais evoluída como pessoa. Até para minha própria vida mesmo. Algumas coisas mudaram dentro de mim. Até para minha própria família. Hoje eu me considero uma pessoa muito mais paciente, uma pessoa muito mais acolhedora. E eu aprendi isso não só com a equipe que a gente tem, na qual você faz parte também, mas... Esqueci de mencionar esse detalhe aqui na abertura, né? Mas com as pessoas que passaram pela minha vida ali. São muitas histórias de vida que a gente recebe ali, né? E essas histórias de vida marcam a nossa também. Então, eu estou hoje e estou estudando para que eu... Quem sabe continue nessa área também, que foi uma grande paixão mesmo e algo que eu pude ver que é através da assistência social que a gente salva vidas. Às vezes as pessoas não enxergam, hoje elas vão enxergar diferente, né, Nádia? A gente vai poder falar um pouquinho aqui, mas às vezes as pessoas não enxergam, mas através da assistência social a gente salva vidas, a gente resgata vidas. Então eu vi que é um trabalho muito importante, essencial e necessário. Então por isso que eu estou me aprofundando cada vez mais nesse mundo da assistência social e apaixonada, cada dia que passa mais apaixonada ainda. Perfeito. Natália? Oi, queria dar um oi para todos os ouvintes, para o Tadeu, para a Evelyn, secretária, agradecer a confiança, né? Eu sou formada em psicologia na Unisal em Lorena e desde a minha formação eu nunca quis ir para a clínica, mas também não sabia exatamente onde eu queria estar, né? Queria trabalhar com grupo. E aí a assistência surgiu em 2018 com um concurso da prefeitura. Quando eu entrei no CREAS, não entrei direto na secretaria, no Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Lá eu acompanhei criança e adolescente, acompanhei pessoa com deficiência, mulheres em situação de violência. Teve, então, vários públicos, né? Vários públicos, isso. De todas as idades. E aí, lá eu fiquei 3 anos e meio, fazendo todos esses acompanhamentos junto com a equipe.
E no ano passado, em abril, eu passei a estar na Secretaria de Assistência como diretora de Proteção Social Básica, mais específico, junto com os CRAS, né, que são da Proteção Social Básica. O CREAS faz parte da Proteção Social Especial. E, atualmente, fui me apaixonando também pela assistência. Acho que quem entra não tem como não se apaixonar. Eu finalizei uma pós em Políticas Públicas de Assistência Social e estamos indo aí caminhando, conquistando várias coisas. É um trabalho bem difícil, né, por conta da complexidade, do público que a gente atende, mas é muito gratificante todos os resultados que a gente tem. Perfeito. Bem, como você já mencionou algumas questões de políticas públicas, né, CRAS, CREAS, vocês conseguem explicar para o pessoal o que são esses equipamentos, o que é a política de assistência aqui no Brasil? Claro, vamos começar dizendo, né, Nath, sobre a assistência social e aí a gente passa para os equipamentos. Bom, diferente do que acho que principalmente as cidades pequenas, né, que têm uma rotina diferente, pensam, a assistência social ela é um dever do Estado e um direito dos cidadãos. Então, ela está aqui para garantir a proteção social dos cidadãos, né? Ou seja, ajudá-los no enfrentamento de suas dificuldades. Muitos acham que a assistência social só serve para as pessoas vulneráveis socialmente, economicamente, mas não. Ela está aqui para garantir os direitos, ou seja, acompanhar pessoas, famílias que estão numa dificuldade, né, momentânea, passageira ou já constante que seja, e ajudá-las com programas, benefícios, enfim, dar assistência a sair dessa situação de vulnerabilidade. Diferente do que as pessoas acham, né? Que seria um assistencialismo e só mantê-las ali e dando o suporte básico, o que não é. Então, a gente faz isso através dos nossos programas, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, o PAIF, acho que a Nath pode explicar melhor depois esse acompanhamento, e também através das famosas cestas básicas, né, que a gente sempre conversa sobre, porque as pessoas olham a cesta básica hoje como um assistencialismo e ela não é. Mas a Secretaria de Assistência, a gente hoje no município tem a distribuição de cestas através do benefício eventual, que é uma lei, né, que tem toda uma regra, mas além disso é pelo acompanhamento dessa família, porque a gente não quer que essa família permaneça dependendo dessa cesta básica o ano todo. A gente precisa entender qual é a situação daquela família, então por isso é feita uma triagem todos os meses. Então, por exemplo, Tadeu, se você precisa de cesta básica esse mês, você vai lá, vai passar por uma triagem, vai fazer seu protocolo todo e você vai receber a sua cesta. Se mês que vem você precisar novamente, de novo você vai passar pela assistente social. Por quê? Porque a situação pode mudar e a gente precisa entender. Se for pela terceira vez, aí a gente precisa acompanhar de uma forma mais próxima para entender o que está acontecendo e como a gente pode ajudar para que aquela família saia dessa dependência, porque ninguém quer ficar dependendo de cesta básica, né? Ninguém vai feliz atrás de cesta básica. A gente sabe que é porque a pessoa está passando por uma situação difícil. Então as pessoas precisam entender isso, que a secretaria ela não é assistencialismo, a gente está ali para dar a mão mesmo para essas pessoas e tirá-las daquela situação vulnerável. A gente tem dentro da assistência social, que é importante as pessoas saberem também, as OSCs, né, instituições que fazem parte do sistema, porque eles são braços e pernas, eu costumo dizer, do poder público. Eu vou dar um exemplo aqui do Asilo São Vicente de Paulo, a PAI, a ABA, que também tem parcerias com saúde, algumas até com educação, mas com assistência social também. Por quê? Às vezes as pessoas até podem perguntar, mas a PAI e a ABA não é saúde? Não, dentro da PAI e da ABA é feito um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo com as famílias também. A gente tem que visar um todo, né? Então, esse serviço ele é feito porque a gente não tem a possibilidade de ofertar com a mesma qualidade, às vezes, que essas instituições entram e fazem. E já tem o público ali dentro, né? Então, por que não aproveitar? Então, as instituições também fazem parte.
A gente pode citar aqui como benefícios, principais benefícios da assistência social, que é o BPC, o famoso BPC, né? Que as LOAS agora, desculpa. Opa, conhecem como LOAS. Conhecido como LOAS. Por causa da lei, né? Por causa da lei. E ele é um repasse mensal, né, de um salário mínimo para pessoas idosas acima de 65, a partir de 65 anos, e pessoas com deficiência também. Então é um benefício que a gente sabe que é extremamente necessário. A gente acompanha famílias que hoje só conseguem, entre aspas, né? Porque às vezes não supre a necessidade ainda daquela pessoa, dependendo da deficiência principalmente, né? Exatamente. Mas já é uma ajuda que chega para aquela família, né, que tanto necessita. A gente acompanha aí famílias que as situações são bem graves e, infelizmente, é o que a gente falou, esse benefício ele não supre, mas ajuda. A gente também tem o Bolsa Família, que voltou a ser Bolsa Família, né, que é outro programa muito importante e inteligente, que eu costumo dizer, pelo menos o modelo de Bolsa Família, eu acho muito inteligente. É importante as pessoas saberem disso também, que não é só a entrega do benefício. Tem toda uma estrutura atrás que faz com que aquela mãe, ou aquele pai, ou aquela avó que cuida da criança leve a criança na escola. Então tem toda uma ligação com frequência escolar, com saúde, né? Aquela pesagem que muita gente não entende o porquê, é super importante. É através disso que às vezes a gente descobre situações extremamente complexas, né? E que precisam ser acompanhadas mais de perto. Então é um benefício inteligente, porque a gente evita evasão escolar, a gente evita até maus tratos, porque se você vai, chega e pesa uma criança abaixo do peso, você não entende o que está acontecendo, maus tratos, a questão alimentar, enfim, N situações. Ele acaba vendo a família como um todo. Exatamente, ele acaba vendo a família como um todo. Eu sou super fã desse programa, eu acho extremamente inteligente e necessário também, porque a gente está falando de Brasil e infelizmente ainda temos um índice alto de fome, a gente não pode fechar o olho para isso, desigualdade social, enfim. Então, é um programa que ele precisa existir. Quem fala o contrário, eu já estou ali brigando porque não passa pela situação que essas pessoas estão passando, né? Enfim, Nath, o que mais a gente pode complementar? É só falar que a assistência, ela é nova, né? Ela também veio surgir em 88 com a Constituição, as leis vieram depois, né? A gente citou a LOAS, da qual o BPC faz parte, é de 93, então ela é muito recente. 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos, né? Vai fazer 30 anos esse ano. É verdade. E para algumas pessoas ainda fica muito confuso o que é assistência, porque antes ela tinha esse caráter assistencialista, né, de suprir faltas e é só isso. E hoje não, hoje ela é um direito do cidadão, para quem dela precisar. Então, igual a Evelyn falou, não é só a questão econômica que importa para a gente, porque a pessoa ela pode ter um emprego, carteira assinada, e acontecer alguma coisa e ela precisar da assistência por um período, né? E é para ela também. Para quem dela precisar, né? Para quem dela precisar. Só para complementar, que eu acho que é um exemplo importantíssimo que a gente pode dar aqui. A gente começou, o Tadeu, inclusive, está à frente desse projeto, né, Tadeu? Que é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo dentro das escolas. Sim. Que a gente está agora com o Kaique. E um momento marcante para mim, eu acho que você estava na reunião com a gente na educação, quando a gente participou para discutir sobre o modelo atual. Sim. Foi a fala do próprio diretor, nosso amigo querido, da importância do nosso serviço dentro das escolas, né? Aquilo lá me tocou bastante, porque eu ouvi do próprio diretor, muito melhor do que a nossa visão, quem está lá dentro e trabalha, de que esse serviço dentro das escolas modificou ali, inclusive a evasão escolar. Então, assim, a ligação dos alunos com os nossos oficineiros, o desenvolvimento humano deles lá dentro, muitas crianças às vezes travadas, às vezes não conseguem se expressar, se comunicar de uma forma mais, né, expansiva, assim, ou, enfim, não consegue colocar nem seus sentimentos para fora, a gente não consegue entender muito bem.
E isso mudou através das nossas oficinas. Construíram vínculos. Construíram vínculos, exatamente. Então, assim, essa fala do diretor foi algo que me marcou muito e eu falei, a gente está no caminho certo e olha a importância desse serviço, né? Desde crianças até adultos, idosos, enfim, mas olha a importância desse serviço e o quanto isso desenvolve o ser humano e faz com que a gente tire ele de uma situação e coloque em outra bem melhor. Sim. Com certeza. E aí a assistência, ela é participativa. Então, a gente tem os conselhos de direito, né? Em Cruzeiro, a gente tem o conselho municipal, depois a gente tem o conselho estadual do estado de São Paulo e o nacional. Então, para que isso, né? Para a gente ter também o usuário do nosso serviço falando sobre a política, né? O que ele acha daquela política, verificando se está sendo aplicada de forma correta. Então, é importante também, né, a participação das pessoas nos conselhos. Até esse ano, a gente vai ter uma conferência de assistência no município de Cruzeiro. Já tem data? Ainda não. Mas assim que a gente tiver mais informações, a gente vai compartilhando nas redes sociais. Pode fazer um programa sobre isso aqui. Pode chamar os conselheiros para estar participando. Boa ideia, hein, Carlos? A gente costuma ter as pré-conferências, que aí acontecem nos equipamentos, no CRAS, no CREAS, nas instituições que a gente falou. A gente faz reunião na ABA, na APAI, para estar ouvindo a população. O que a população percebe do serviço hoje, o que eles sentem falta, o que está bom, o que precisa melhorar. Então, já fica o convite também, assim que a gente tiver mais informação de data, das pré-conferências ou da conferência, a gente vai compartilhando. Certo, e pode vir aqui, se for o caso também, parte 2 da nossa conversa também, Sim. Né? Gente, sobre o CRAS e o CREAS, vocês podem falar um pouquinho quando começou aqui no município, como que foi implementado esses equipamentos? Como eu estava falando antes, a assistência ela é super nova. E em Cruzeiro, os CRAS também são novos, né? O primeiro CRAS em Cruzeiro ele é do ano de 2008, que é o CRAS Oeste, que fica na Rua 7. Eu acho que até o que o pessoal mais conhece também. E durante 8 anos ele foi o único que teve no município. E aí, então, o segundo CRAS, que é o Leste, ele foi criado em 2016. E o CREAS, que trabalha com violação de direito, foi criado em 2015. Então, a assistência, além de ser muito nova no município, ela também é muito nova. Sim, e aí a gente só explicar um pouquinho o que é o CRAS e o que é o CREAS, né? Basicamente, assim, tentando não falar de forma técnica para as pessoas entenderem, o CRAS ele cuida da prevenção, né? O direito ainda não foi violado, então são famílias em vulnerabilidade social ou econômica, ou de qualquer outra situação que precise desse acompanhamento, que são acompanhadas através de serviços, programas, benefícios, enfim, que são feitos dentro do CRAS, são feitos fora do CRAS. Exemplo é o que a gente está falando do serviço de convivência, né? Feito no CAIC. Então, são N serviços que a gente disponibiliza para os idosos também. Um exemplo é a oficina de memória, que é feita dentro do CRAS. Isso é um exemplo só de serviço para os idosos dentro do CRAS. Esses benefícios eventuais, né, como a cesta básica, são feitos através dos CRAS. Então, ele é um serviço de prevenção, para que a gente acompanhe aquela família, para que ela não chegue a ter o direito violado. Ela já tem um problema, ela já tem uma dificuldade, mas o direito ainda não foi violado. Se você quiser complementar, Nath, isso é só para as pessoas entenderem num todo o que é. Mas é isso mesmo. Em resumo, ele é a prevenção das violações de direitos, para que elas não ocorram. Então, promover direitos para as pessoas, né? Fortalecer a função da família. Então, função protetiva, né? A função protetiva. Às vezes, durante o atendimento, o acompanhamento, a gente percebe que tem alguns problemas familiares ali que acabam interferindo nos vínculos. Então, a gente começa a ver, talvez, a mãe se afastando um pouco do pai, e isso interfere na criação dos filhos. E aí, a intervenção é para fortalecer esses vínculos. Tanto que a gente tem um serviço que chama fortalecimento de vínculos. Certo.
também tem um outro programa que trabalha, né, as famílias, né? Que aí é o PAIF, Sim. que ele é o acompanhamento familiar das famílias que têm algum tipo de vulnerabilidade. Né? Pode ser econômica, a questão da renda, social, às vezes a questão da violência no bairro, ela também entra como uma vulnerabilidade. Se a criança está fora da escola, então o nosso intuito é fazer com que essa criança retorne, porque é um direito dela estar na escola. Então, a gente trabalha sempre nesse sentido, de prevenção e de fortalecer os direitos, fortalecer a família. E o CREAS, vou falar por cima também, aí você, né, complementa. O CREAS já é o contrário, né, quando o direito já foi violado. É um exemplo bem típico para as pessoas entenderem a nossa parceria com a Palpare, né, que hoje ela acolhe crianças e adolescentes, e a nossa parceria com o Asilo São Vicente de Paulo, que acolhe os idosos. Ou seja, na situação das crianças e dos adolescentes, aquele direito já foi violado, então, por isso, esse rompimento de vínculo aí com a família. E a gente tem N serviços, né, que são ofertados lá, adolescentes, infratores, né? Enfim, eu vou deixar para a Nath explicar a parte técnica, mas é um serviço hoje que, principalmente com a pandemia, infelizmente, ele aumentou. Então, hoje a gente vê uma quantidade maior de crianças acolhidas. Isso é resquício ainda da pandemia, porque a cidade ela tinha uma média de acolhimento e essa média ela aumentou e a gente está trabalhando para que isso diminua, para que isso... Mas isso não é só no município de Cruzeiro, né, Nath? É em geral. Isso é no geral, né? porque aí a gente vê, né, que as famílias elas saíram dos trabalhos, a situação ela automaticamente ficou mais vulnerável, mais pessoas precisando do serviço e aquela convivência muito tensa ali de algumas famílias que já tinham problemas, a escola, as atividades, o trabalho, ameniza todo o problema, né? E a pandemia veio e tirou tudo isso de todo mundo. Então, a gente vê que esse serviço ele aumentou muito, tanto acolhimento de idosos, acolhimento de crianças e adolescentes, pessoas com alguma deficiência, né, Nath? A gente também está com esses serviços um pouco acima da média hoje e a gente está trabalhando firmemente para que isso diminua, porque não é oh meu Deus, não é um número legal. Sim. A gente precisa que isso diminua. É um indicador que Exatamente, precisa não é um ser... indicador legal. Acho que a gente tinha que investir mais na básica do que na especial, mas infelizmente isso é resquício da pandemia, então hoje a gente investe muito na especial para que a gente tente amenizar e voltar com os dados de antigamente, Sim. né, que eram menores. Porque até a pandemia, né, fez as crianças que estão em idade escolar tiveram que ficar em casa, não podiam ir para a escola. E a escola sempre foi uma parceira na hora de identificar se tem alguma coisa acontecendo naquela família. Né? Então, o professor ele percebe dentro da sala de aula mudança de comportamento, a equipe da escola em geral, né? Não só o professor, mas toda a equipe lá dentro. E aí, com a pandemia, as crianças ficaram mais dentro de casa, então, se elas sofriam algum tipo de violência, de vulnerabilidade, foi acentuado, e a gente não tinha quem nos avisasse para a gente conseguir trabalhar com aquela família. Então, quando as situações começaram a chegar, foi sempre ao extremo. Sim, sempre situações mais complexas, Sim. né? A gente está falando das crianças, mas a gente tem pessoas em situação de rua que a gente trabalha também. Que aumentou bastante. A gente tem uma parceria com a Amando Próximo, que é a nossa casa de passagem. Né? Saúde tem uma parceria com as casas de recuperação, que é muito importante nessa ressocialização, né? Enfim, mulheres que sofreram algum tipo de violação, né? A gente tem rodas de conversa. Sim. Então, assim, são N situações de direitos violados que o CREAS está ali para dar aquele suporte para a pessoa que está sofrendo a violação. Para sair dessas situações de violação de direitos. Exatamente. Que o intuito é esse, né? Ela sair da situação de violação. Isso. Que aí é o CREAS. Né? Tem alguma violação de direito, e quando a gente fala violação de direito, não é só com relação à violência física, mas a gente tem a negligência,
a gente tem violência psicológica, os maus tratos. Então, todas elas entram, desde a criança até o idoso. E aí o CREAS faz esse acompanhamento. Teve a violação, ele faz esse acompanhamento para que isso não aconteça mais. Mas, em alguns casos, tem a necessidade de retirar aquela pessoa da família para que a violação cesse. Já é uma medida extrema, né? Já é uma medida extrema, que aí é quando entram as nossas parcerias com o Asilo, a Mão ao Próximo, a Palpare, que faz o acolhimento de criança e adolescente, como forma de proteger aquele indivíduo. Então, a gente tenta ao máximo que isso não aconteça, trabalhando incansável na básica para não ter a violação. Quando chega a ter a violação, a gente trabalha para que aquilo não aconteça mais, através de informação para as famílias, encaminhamento para a saúde, quando tem situação de álcool e droga envolvida, para psicólogo, caso do adolescente, mas quando não tem como, aí precisa ser retirado e ser acolhido. E assim, Tadeu, eu não sei como a gente conseguiu viver sem o CREAS esses anos todos. Porque eu tenho certeza que o serviço era de alguma forma feito, mas tenho certeza também, não menosprezando todos os que viveram sem o CREAS, mas tenho certeza que era impossível que o serviço fosse feito com a qualidade, com a eficácia que é feito hoje. Então, eu tenho certeza que algumas situações passaram aí desapercebido, e algumas vidas também passaram desapercebidas que poderiam ter sido vistas pela falta desse equipamento e desses profissionais, porque é muito complexa a assistência social, e se a gente coloca na mão de uma equipe só para que ela faça toda a assistência social, eu acho que é impossível, assim, ainda mais numa cidade de quase 100 mil habitantes, Sim. Com tantos problemas sociais. Tem muitas diferenças, né? Tem muitas situações, né, que a gente vê que são algumas bem mais, vamos dizer assim, tem a vulnerabilidade, mas a pessoa, né, não está ali numa exposição tão grande. Tem situações que são extremamente complexas, né? E não é algo simples, né? Sim. A gente está falando de situações que demandam tempo, demandam acompanhamento, demandam o deslocar da equipe, às vezes até um dia inteiro em uma situação só, né? Então, assim, é difícil você imaginar uma equipe só cuidando de CRAS, cuidando de CREAS, cuidando de administrativo. É bem difícil, pelo menos para mim que estou aqui hoje, visualizar esse quadro que era antigamente. E com tantas situações complexas que a gente tem hoje. A gente fala dessas parcerias que a gente tem no município, porque a gente tenta fortalecer as instituições que a gente tem aqui, né? Só que a gente tem inúmeras, né, situações que fogem do município, que a gente precisa sair para fora. Então, a gente procura, vamos supor, vou dar um exemplo. Asilo São Vicente de Paula, ele pega idosos de grau 1, né? A gente tem idosos de grau 2 e idosos de grau 3. Só para o pessoal entender o que seriam esses graus. Tá. É assim, por exemplo, um idoso que ele come sozinho, toma banho sozinho, ele tem uma saúde boa para que ele mesmo tenha os seus autocuidados, ele é grau 1. Independente, né? Independente. Aí, grau 2, por exemplo, ele já tem uma dificuldade de locomoção, uma doença crônica, ou necessite, né, de uma fisioterapia diferenciada, mais intensiva. E o grau 3 já seriam as pessoas acamadas, né, Nath? Totalmente dependentes. Então, são instituições diferentes, todas são asilo, mas com... aí elas demandam profissionais diferentes, outras até médicos. Níveis de atenção diferentes. Níveis de atenção diferentes, né? Então, a gente precisa sair para fora. E aí é onde a gente busca instituições fora que atendam essa demanda e acolham essas pessoas. Então, a gente fala aqui de Cruzeiro, mas a gente atende. De uma forma ou de outra, a gente atende. Tendo ou não o serviço dentro do município, a gente busca fora, tem as parcerias, né, Nath? A gente busca e a gente atende. Tanto que temos idosos, temos pessoas com deficiência, adultos com deficiência fora de Cruzeiro hoje, acolhidos. Prefeitura custeando, mas em outras instituições, porque em Cruzeiro não tinha o serviço para que a gente conseguisse mantê-los na cidade, né? Então, a gente tenta manter, mas se não for possível, a gente encaminha para outras de fora.
mas sempre tentando fortalecer as que a gente tem Sim. aqui. E até a gente tenta deixar o máximo possível mais próximo, porque é o que a gente sempre fala da família, né? Por mais que às vezes tenha necessidade daquele idoso ir para uma instituição de longa permanência e não tem nenhum familiar, ou o familiar que tem não consegue cuidar, a gente tenta que enquanto ele estiver acolhido, a família vá visitar, né? Que é o que acontece. Sim. A Evelyn citou das 2 pessoas com deficiência. Eles estão em Lorena e eles recebem sempre a visita do irmão, visita de outras pessoas do convívio. Sim. Sim. Só para finalizar sobre o CREAS, que a gente tem que ressaltar também esse trabalho, que são com os adolescentes das medidas socioeducativas, que hoje a gente vive uma situação complicada no município, né? Então, como a gente está falando de CREAS, eu vou falar desse serviço, que é um serviço extremamente importante e necessário, porque aquele jovem que ele já cometeu alguma infração, né? Ele precisa voltar para a gente, voltar para a realidade. E é onde o CREAS entra com esse serviço, com esses adolescentes que já cometeram alguma infração, que estão em medidas socioeducativas. E aí cabe ao CREAS, né, Nath? Sim. E eu acho que é um serviço de extrema responsabilidade, porque aí cabe ao CREAS desenvolver projetos, desenvolver ações para que a gente consiga aí, salvar esse jovem, né? Porque é isso, ele já entrou. Sim. A gente precisa trazê-lo de volta. Então, é através do CREAS também que esse serviço é feito, essas medidas socioeducativas são feitas através do CREAS. E só para explicar um pouquinho, eu acho muito legal, porque os nossos profissionais, a Nath trabalhou lá, ela sabe, eles têm uma sensibilidade, porque eles não trabalham só naquele projeto. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eles fizeram uma viagem para a praia. Parece bobo para quem está vendo, mas o que isso vai ensinar na vida desse jovem? Existiam jovens dentro do ônibus que nunca tinham visto o mar. Uhum. Então, naquela viagem, é feita toda uma conversa, é toda uma socialização entre eles e com os técnicos que têm total sensibilidade para lidar com aquilo. E o envolvimento, né? Uhum. A confiança daquele jovem com aquela equipe. Então, isso é uma das ações... É uma das estratégias para que a gente tenha esse jovem com a gente, que esse jovem participe com a gente, que esse jovem esteja com a gente, para que a gente traga ele e mostre o outro lado da vida, né? Que vale a pena continuar e não esse que ele escolheu. Então, eu também quero exaltar o trabalho do CREAS em relação a esses jovens que a gente está vivendo hoje uma situação muito difícil em relação a álcool e drogas, e a maioria dos que estão lá hoje é envolvimento com álcool e com droga. Então, é uma outra vertente aí que a gente está trabalhando bastante para tentar trazer de volta, não só na prevenção, mas nesses que já infelizmente entraram nessa vida e a gente precisa resgatar. Gente, vocês falaram de equipe, né? Você citou até o exemplo do ônibus, da conversa. Vocês podem falar um pouquinho sobre o quadro da assistência hoje no município? Pode falar, Nath. A gente tem no CRAS a equipe técnica, que é a equipe de psicólogos e assistentes sociais. Hoje a gente tem 5 em cada CRAS. Até pontuar que a gente começou com 3 quando eu entrei em 2018 e hoje a gente já tem 5 técnicos, já é um avanço que a gente tem. E além da equipe técnica que faz o atendimento, o acompanhamento, a gente tem a equipe de escriturários, das pessoas que estão na recepção, que fazem a limpeza, coordenador. E todos eles são importantes para o bom funcionamento do serviço, né? Aquela primeira acolhida, receber bem o usuário, não só a equipe técnica. E no CREAS, a diferença que a gente tem é que no CREAS a gente tem um advogado. E aí ele faz as orientações jurídicas nas situações que demandam, né, um olhar mais especializado. Tem uma violência, ele vai explicar sobre os direitos daquela pessoa, os lugares que ela pode procurar. E aí também com a equipe de escriturários, o pessoal que faz o apoio administrativo, tudo para o melhor funcionamento possível do equipamento. Instruí-la. O Tadeu, é importante, agora eu vou puxar a sardinha um pouquinho para mim. Quando a gente entrou em 2017, o CREAS ele já estava em pleno funcionamento, em pleno 2016, entre aspas. né, que começou, né? 2016. Isso. E a gente entrou em 17. Isso. Foi em 17? Foi 17. E a gente tinha 2 pessoas lá dentro. Era uma casa com 2 pessoas lá dentro. Então, não tinha equipe. Tanto que era muito novinho ainda, né? Ele tinha sido criado em 2016.
Então, o CREAS, ele hoje o maior diferencial, pelo menos para mim, de quando eu entrei e de como estamos hoje. Porque ele realmente não funcionava ainda, ele só existia. Com 2 pessoas. Não tinha, difícil, né? ele só funcionava, era uma casa ruim, né? E graças a Deus a gente conseguiu aí atingir uma equipe boa que hoje dá conta do trabalho, literalmente. E até por isso que o trabalho vai caminhando, que quando a gente entrou o trabalho estava bem, começava, às vezes não conseguia finalizar, e ter uma equipe boa faz total diferença. Totalmente. Né? Então, quando eu já entrei no concurso de 2018, o último já tinha sido há um bom tempo, era processo seletivo antes, o pessoal entrava, ficava no máximo 1 ano, depois trocava toda a equipe, e isso dá continuidade no serviço, né? Forma o vínculo do técnico com o usuário para o bom funcionamento. Gente, que pena, a gente tem que encerrar. Mas acho que deu pra gente falar bastante, Deu né? pra falar sobre tudo. Eu até tenho perguntas aqui que eu tava para fazer, vocês já fizeram, já falaram, né? Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para finalizar o programa de hoje, nosso primeiro programa, né? Bom, primeiro eu queria deixar uma mensagem para a equipe da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que faz um trabalho de excelência na cidade, dentro de todas as dificuldades que a gente encontra no poder público, né? Que a gente caminha todo dia para alcançar objetivos novos, melhores, e a gente vai melhorando. A equipe dá o sangue, a equipe sabe a importância do trabalho deles, vocês, né, que fazem parte da equipe também. Então, agradecer e dizer para as pessoas procurarem saber um pouquinho mais da assistência, porque às vezes a gente sabendo como funciona, só de vocês estarem ouvindo esse podcast já é assim um avanço muito importante, porque às vezes eu não preciso, mas às vezes a minha vizinha, que não sabe, não entende, nunca procurou, pode precisar, pode ter um benefício, pode ter algo, né, que vá exatamente ajudá-la de alguma forma. E eu, sabendo, entendendo um pouquinho do serviço, passo essa informação para ela e já ajudo ela a chegar no serviço, né? Então, se inteirarem mais, falarem mais sobre a assistência social, estamos à disposição, né, Nath? Sim. Estamos à disposição para qualquer dúvida, e eu tenho certeza que esse podcast aqui vai servir exatamente para o que eu estou falando, para que a gente conscientize, para que a gente mostre o que é assistência social, para que as pessoas conheçam principalmente dos seus direitos, né, e possam nos cobrar também, caso a gente esteja falhando. E contribuir também, exatamente, né? Contribuir para a construção cobrar, dessa política. contribuir, exatamente. Façam parte do Conselho Municipal, enfim. Então, esse é meu recado. Muito obrigada pelo espaço. Que seja um sucesso, que esse seja o pontapé inicial de muitos ainda que virão. Eu vou reforçar já o que a Evelyn já disse, né? Agradecer a toda a equipe. E aí, quando é toda, desde a recepção até quem está ali cara a cara com o usuário. Porque sem as pessoas que estão com a gente hoje, eu acho que não seria possível fazer um bom trabalho. Então, a gente tem cada um se dedicando naquilo que faz, estudando, sempre tentando melhorar, porque a gente não sai da faculdade sabendo. Né? Eu mesmo, quando saí da faculdade, mal sabia o que era assistência, fui descobrir na prática e nos estudos que foram vindo depois, na troca com a equipe que estava quando eu entrei no CREAS. Então, aprendi muito com todo mundo lá e aprendo todo dia. E deixar um recado para quem está ouvindo, né? Descobrir um pouquinho sobre assistência, o que é. E, para qualquer dúvida, procurar o CRAS ou o CREAS, o que for mais próximo da casa. A própria secretaria, que a gente tem também, na secretaria, uma assistente social que faz o atendimento ao público. Vou deixar as redes sociais. Isso, que aí, para vocês acompanharem, essa semana a gente já vai ter 2 atividades, uma roda de conversa na Associação Acontecer. A gente vai ter uma roda de conversa no CRAS Oeste. Eu vou deixar o Facebook do CRAS Leste, é CRAS Cruzeiro Leste. E aí lá eles divulgam todas as atividades que eles fazem. Tá com várias inscrições de oficina aberta, de dança, de música, oficina da memória, EVA. Então, para o pessoal procurar, que às vezes tem alguma coisa que interessa e nem sabe que tem ali na região. Do CRAS Oeste, o Facebook é CRAS Cruzeiro. E eles também estão com o Instagram, que é @CRAS Oeste Cruzeiro SP.
E aí lá também tem a divulgação de todas as atividades dentro do CRAS. E o Facebook do CREAS, que é CREAS Cruzeiro, e o Instagram é @CREAS de Cruzeiro. E aí lá tem todas as informações das atividades que já teve, tem os registros, as que vão ter, estão lá os convites. O endereço tem para o pessoal? O endereço do CRAS Leste fica na rua Eurides Martins de Souza Rocha, 380 Nova Cruzeiro, fica na rua do Posto de Saúde. O CRAS Oeste fica na rua 7 de Setembro, 440 Vila Paulista, ali indo para o Santo Cruzeiro, ali próximo. E o CREAS fica na rua 9, que é a rua Dom Bosco, 1010 Centro. E a secretaria? E a secretaria, né, que fica na Avenida Jorge Tiberiçá, 858, acho que é 858, Centro, em frente à Associação Cívica, não tem erro. Algumas pessoas conhecem como Fundo Social. Algumas pessoas conhecem como Fundo Social. Promoção, né? Promoção social. E ali a gente também tem um atendimento de assistência social, Cadastro único, enfim, a gente também oferta esses serviços, até porque a gente sabe que os CRAS ainda são poucos, né, para a quantidade de habitantes que a gente tem, então a gente tenta suprir um pouquinho ali para que fique mais próximo de alguns bairros que estão muito distantes ainda desses 2 CRAS. Sim. Obrigado pela presença de vocês hoje, foi uma conversa maravilhosa. Infelizmente, nosso tempo é curto, eu quero novamente fazer uma outra conversa com vocês, se possível uma separada da outra, até para a gente ter mais tempo de conversa. Fala bastante. E obrigado também a você que está ouvindo, né? O papel de vocês para espalhar essa mensagem vai ser fundamental. Espero vocês no próximo programa. Até a próxima. Obrigada. Até.